Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos novamente. Estamos aí em Direito Comercial 2 do sexto semestre do dia 18 de agosto de 2021. E hoje nós iniciamos a nossa matéria propriamente dita, né? Analisando aí o conteúdo títulos de crédito. Pessoal, e antes de mais nada, só para deixar registrado, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do EAD, para que a gente possa então pegar o nosso arquivo de aulas, né? O nosso esquema de aulas que a gente vai seguir ao longo do semestre. Então, entrando aí no EAD, a disciplina do sexto semestre está aqui, né? Sexto semestre, aí Direito Comercial 2, e aqui a gente tem então íntegra dos materiais de aula. A gente clica em íntegras do material de aula, era para funcionar, né? Era para funcionar. Às vezes funciona, né? Às vezes até funciona. E aí ele vai abrir então uma pastinha do OneDrive, né? E a gente clica aqui em sexto semestre, nossa matéria Direito Comercial 2 e o nosso primeiro tema aí, títulos de crédito. Clica aqui em títulos de crédito e a gente tem um arquivo chamado então títulos de crédito, esquema de aulas, né? É esse arquivo aqui do Word então que a gente vai seguir nas nossas aulas. Então, se vocês puderem baixar esse arquivo, abrir, né, para poder ter disposição aí, eventualmente, para fazer alguma anotação, né, é esse arquivo que a gente vai seguir. Pessoal, deixa eu ver se eu já deixei aberto aqui, acho que não, né, acho que não deixei aberto. Então, vou baixar também e abrir o arquivo para a gente, então, dar sequência aí, né, às nossas aulas. Está aberto aqui sim. É esse aqui, está aberto aqui sim. Então, esquemas de aula aí. Bom, pessoal, vamos lá. Títulos de crédito. A gente começa a matéria, né, como não poderia ser diferente, falando um pouquinho do conceito de título de crédito, né, e da origem e da evolução histórica do título de crédito. Pessoal, título de crédito, ele é composto por duas palavras, evidentemente, e título significa documento, né? Então, o título de crédito é um documento. E a segunda palavra, crédito, ela se relaciona à relação creditícia. E o que é relação creditícia? Relação creditícia nada mais é do que a obrigação de alguém que a gente chama de devedor, né? Assume de pagar uma quantia certa em dinheiro a outrem, que a gente chama de credor. Então, crédito significa relação creditícia e relação creditícia é a obrigação do devedor em pagar uma quantia certa em dinheiro ao credor. E o título de crédito, portanto, a reunião dessas duas palavras, a reunião desses dois conceitos, nada mais é do que um documento que veicula justamente a obrigação do devedor pagar uma quantia certa ao credor, né? Título de crédito, então, é o documento que veicula a obrigação do devedor pagar uma quantia certa em dinheiro ao credor. Pessoal, importante notar, desde logo, que o título de crédito ele só serve para obrigações de crédito, obrigações creditícias, do devedor pagar uma quantia certa ao credor. Portanto, a gente está falando aqui sempre de obrigações em dinheiro, né? Ou usando um termo aí, né, mais técnico, né, que o direito gosta desses termos técnicos e rebuscados, né? Nós estamos falando sempre de uma obrigação pecuniária, né? Pode aparecer esse termo aí. O título de crédito, ele veicula sempre uma obrigação pecuniária, né? Obrigação de pagar dinheiro, obrigação de pagar pecúnia aí. E só ela. Nós não podemos, através de um título de crédito, criar obrigações diferentes de obrigações pecuniárias, né? De pagar quantia certa. Então, nunca a gente vai ter aqui no título de crédito a criação, a veiculação de uma obrigação de fazer,
por exemplo, né? Uma obrigação de não fazer ou uma obrigação de dar coisa que não dinheiro, né? Isso não é possível no título de crédito. Se a gente quiser criar, veicular uma obrigação de fazer, não fazer ou de dar algum bem que não dinheiro, não serve o título de crédito. E aí, professor, o que a gente precisa? Pessoal, vocês já estudaram aí no direito civil o que a gente precisa para a criação de obrigação de fazer, não fazer ou dar entre as partes aí. A gente precisa de um negócio jurídico, em regra bilateral, chamado de contrato, né? Então, para as demais obrigações que não obrigações pecuniárias, obrigação de fazer, não fazer ou de dar, não tem jeito de usar título de crédito, tem que usar um contrato. Né, tem que fazer um contrato aí, né? E a gente tem N contratos, né, em espécie aí, que vocês estudam ou já estudaram no direito civil. O título de crédito, o nome já diz, ele é exclusivo para obrigações creditícias, de crédito, pecuniárias, então envolve sempre money, né? Envolve sempre money aí. Bom, qual que é a origem dos títulos de crédito? Gente, os títulos de crédito, eles surgiram praticamente juntos com o próprio surgimento, à época, do direito comercial e do direito empresarial. Então, o título de crédito, ele é concomitante ao direito comercial, né? Por isso que a nossa matéria chama Direito Comercial 2, né? Porque o título de crédito é concomitante à própria origem do direito comercial. Pessoal, nós não trabalhamos juntos, né, essa origem do direito comercial aí, porque isso é matéria do terceiro semestre, né, da disciplina chamada Teoria da Empresa, que vocês tão bem estudaram com o professor Breno. Mas peço licença a vocês e ao professor Breno também para fazer, né, um resumão aí e recapitular essa origem do direito comercial, porque ela vai ser importante aí para a gente entender também a origem dos títulos de crédito. Pessoal, lá no fim da Idade Média, né, quando se tem, então, o encerramento aí do modo de produção feudal, né, isso se deu com o surgimento das cruzadas, né, com o surgimento das cruzadas. A Europa tinha um aumento populacional muito grande, que não tinha como ser absorvido, e era necessário, então, se diminuir a população aí. E uma das sacadas, né, foi a criação das cruzadas, porque se pegou gente da Europa e, com motivos religiosos, mandou lá para dominar a Terra Santa, né, que é a região hoje de Israel, né, ou o Oriente Próximo, né? E claro que, né, dadas as condições da época, só o deslocamento já matou muita gente, e chegando lá, né, a região dominada aí pelos turcos, os otomanos, né, árabes, judeus, também, né, criou uma guerra aí que levou à morte, né, milhões de pessoas. Mas, tirando esse fato trágico, ou esse aspecto trágico, a verdade que interessa para a gente é que essas pessoas se deslocando de feudos para feudos, e também da Europa lá para a Terra Santa, começaram a perceber que em determinados lugares havia superávit, né? Sobrava determinados produtos. Enquanto que esse produto que sobrava em um determinado local, faltava em outro, né? Faltava em outro. E aí a engenhosidade humana, assim como a estupidez humana não tem limites, né? Sacaram que se sobra num lugar e falta no outro, é possível comprar barato de onde sobra, transportar para onde falta e, chegando onde falta, vender caro. E com isso, estabelecendo um comércio e tendo lucro na diferença entre o baixo preço de compra e o alto preço de venda. Isso era possível de feudo a feudo, né? Porque alguns feudos tinham produtos que outros não tinham, e isso era possível também entre a Europa e a própria Terra Santa aí, né? E foi por isso, né, que surgiu então o comércio, em especial
né? Peço desculpas aí pela cacofonia, em especial pelo comércio das especiarias, né? Em que se pegava as ditas especiarias do Oriente Próximo, né? Como canela, cravo e o próprio sal, né? E levava para vender na Europa, que desconhecia essas especiarias e esses produtos, e, portanto, né, lá chegando na Europa, esses produtos teriam uma grande demanda e, portanto, um preço de venda elevado. E com isso, uma sociedade estagnada, quase por 1000 anos estagnada, né? Tanto é que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas aí, né? Porque ficou 1000 anos estagnado o modo de produção. Renasce então o comércio dentro da Europa, feudo a feudo, e também da Europa com outras partes do mundo, começando aí pelo Oriente Próximo. E como desculpa, né, para se chegar ao Oriente Próximo, os estados se lançaram às grandes navegações e aí descobriu as Américas, as Índias e todo o mundo conhecido aí, né? Bom, pessoal, agora veja só, para conseguir efetivar o comércio nessas mais variadas regiões do mundo, que falavam línguas diferentes, que tinham costumes diferentes, que tinham normas jurídicas, direito diferentes, era necessário, na verdade, criar uma padronização para o comércio, ou um conjunto de regras padronizadas para o comércio. Quem primeiro iniciou essa padronização das práticas comerciais ou criando regras então específicas para o comércio foram as ditas corporações de ofício ou ranças comerciais, né? As corporações de ofício ou as ranças comerciais. A corporação de ofício dos tecelões, corporações de ofício dos metalúrgicos, né? Corporações de ofício aí dos vendedores de grãos, enfim, né? Cada produto aí, cada setor tinha a sua corporação de ofício. Agora, veja só, a corporação de ofício, além de criar as regras específicas para o comércio e para os comerciantes, elas também tinham a aptidão de solucionar conflitos eventualmente surgidos com os comerciantes, entre esses comerciantes, ou com os comerciantes e os consumidores. E se a gente tem, então, um sistema de solução de conflitos, nós temos um órgão jurisdicional. E a partir do momento, então, que se soma conjunto de regras comerciais mais órgão de solução de conflito, nós temos o direito, né? Porque o direito nada mais é do que o conjunto de regras e solução de conflito, né, surgido na sociedade. Mas não é um direito generalizado, era um direito dentro da corporação de ofício para os comerciantes, específico, portanto, para o comércio. Era um direito comercial. E esse é o nascimento do direito comercial, né? E a partir daí, o direito comercial e o próprio comércio e as relações econômicas evoluíram, né? Nós tivemos várias outras revoluções econômicas posteriormente, como a Revolução Industrial, a Revolução de Serviços e hoje, né, a Revolução Digital. E chegamos hoje, né, no que a gente denomina aí, né, do direito empresarial. Bom, essa é a origem do direito comercial. Nessa mesma época, né, de renascimento do comércio na Europa, entre os feudos e da Europa com as outras partes do mundo aí, que levou à criação do próprio direito comercial, é que surgiu também os títulos de crédito, né? Então, o título de crédito, como eu havia dito, ele é concomitante, né, ao nascimento do próprio direito comercial. Por quê? Os comerciantes, eles não querem ficar restritos a um determinado local, à época, um determinado feudo, porque vai ter pouca gente ali, ou vão ser sempre as mesmas pessoas.
o comerciante, ele quer, na verdade, expandir o seu âmbito de atuação, abarcando mais pessoas, né? Abarcando mais mercado consumidor. Porque quanto maior o mercado consumidor dele, né, mais negócios ele faz, mais vendas ele realiza e mais lucro ele tem. Então, o comerciante e, consequentemente, o próprio direito comercial, né, e o atual direito empresarial, eles são expansionistas, né? Eles vão expandindo aí, eles vão indo além da fronteira, visando sempre conquistar novos mercados consumidores. Né? Veja que a Europa partiu para as grandes navegações e descobriu novos continentes. Né? E hoje nós temos empresas aí, né, como a SpaceX, a Blue Origin da Amazon, né, a Virgin Galactic, né, da Virgin aí, do Branson, né, que é um bilionário inglês aí. Os caras estão construindo empresas para explorar o espaço, né? Que é prova mais maluca que essa que o direito comercial / empresarial é expansionista? Né? Os caras estão criando empresas para explorar o espaço. Claro que não é algo imediato, mas assim como construir as caravelas também não foi algo imediato, né? Levou um tempo, né? E também a exploração privada do espaço vai levar um tempo, mas, né, deve acontecer, ou até aí há de acontecer, colocando um grauzinho de esperança até, né, nesse desenvolvimento aí. Bom, só que o comerciante, então, lá na Idade Média feudal, ele tinha que transportar os seus produtos e serviços entre os feudos, entre os burgos, né, percorrendo essas distâncias, a cavalo, em caravana, aí, né, em estradas precárias, fechadas por florestas, e, portanto, era muito arriscado aí transportar, né, esses produtos aí de um feudo a outro. E além de transportar o produto, o comerciante ia vendendo esses produtos e ia fazendo dinheiro. E o dinheiro na época, né, porque nós vivíamos um período econômico conhecido como metalismo de metal, era cunhado em moedas de ouro, em metais preciosos aí em geral, ouro, prata, bronze, né? Não é à toa que as medalhas olímpicas seguem justamente esse padrão, né? Bronze, prata e ouro, porque eram os metais que eram usados nas moedas da época. E uma moeda cunhada em metal precioso, ela tem valor inerente. Ela vale não pelo número que está eventualmente prensado nela, inscrito nela, em baixo ou alto relevo. Ela vale por si, ela vale inerentemente, já que ela é formada de metal precioso aí. De modo que, se essas caravanas de comerciantes entre um feudo e outro fossem interceptado, além dos produtos, dava para achar os saquinhos de dinheiro em moeda, cunhadas em metais preciosos, ouro, prata, bronze, e furtar esses saquinhos com essas moedas de metal precioso. O metal precioso, por mais duro que seja, ele ainda é passível de ser derretido, senão não tinha como nem fazer as moedas aí. E aí, no meio da floresta, derretia esses metais aí, portanto, tirava o que tinha sido impresso nessa moeda, transformava em metal bruto de novo e fazia o que quisesse com esse metal, né? Então, o que era moeda viraria qualquer coisa. E aí, então, na prática, era impossível achar essas moedas de volta. Ninguém sabia onde tinha ido parar essas moedas de volta. Pessoal, quando eu conto essa história, né, senta que lá vem história, não tem como não lembrar do Robin Hood, né? Robin Hood fazia justamente isso, né? Ele interceptava as caravanas e pegava essas moedas de ouro aí, né? E aí, então, ele derretia ou ele distribuía, fato é que sumia essas moedas. Então, os comerciantes começaram a ficar receiosos aí de se deslocarem de um feudo a outro, mas eles precisavam fazer, porque eles queriam comercializar, eles precisavam de novos mercados, e comércio é venda e venda é lucro, então precisava dar um jeito de transportar essas moedas, esse dinheiro, de um lugar para outro, mas com segurança. E quem teve a sacada
de criar um sistema de transporte dessas moedas, desse dinheiro, de um lugar para outro, com segurança, foram os Cavaleiros Templários, né? E quem é demolei e quem é maçom, evidentemente já ouviu falar dos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários, eles conjugavam características que permitiam a eles dar esse passo, criando um sistema de transporte de valores com segurança. Por quê? Primeiro, eles eram uma ordem religiosa, né? E nessa época a Igreja Católica ela tinha influência, né, muito maior do que hoje até, né? E ela tinha enorme credibilidade dentro da sociedade medieval, né? Na igreja você pode confiar, nos cavaleiros você pode confiar. E além disso, os cavaleiros templários, eles eram uma ordem militarizada, né? Então eles eram de fato cavaleiros com aquelas armaduras, né? E os seus mantos brancos, vermelhos aí que a gente assiste em filme. Então eles tinham um aparato de segurança física, segurança real aí. E terceiro, os cavaleiros templários, eles estavam espalhados por toda a Europa feudal, por todos os feudos, por todos os burgos aí, o que dava justamente essa capilaridade necessária aí para transporte de valores. Somando esses três fatores, então, gozando de credibilidade na sociedade, gozando de segurança física, inclusive, e gozando de capilaridade social, eles tiveram a seguinte ideia. Eles falaram para os comerciantes: olha, comerciante, você quer transportar o teu saquinho de ouro do feudo A para o feudo B? Do burgo A para o burgo B? Em vez de você levar o saquinho de ouro e correr o risco aí de ser interceptado pelo Robin Hood no meio do caminho, você, comerciante, vem aqui na agência dos Cavaleiros Templários do burgo A e você deposita o seu saquinho de moedas de ouro conosco, Cavaleiros Templários, agência do burgo A. E nós, Cavaleiros Templários, vamos te dar um documento certificando que essas moedas de ouro e o valor delas foi de fato depositado aqui conosco, agência dos Cavaleiros Templários do burgo A. E você, comerciante, vai ficar então de posse desse documento. O documento certifica o depósito, o documento certifica o valor, né? Passa a ter um valor escrito aí, inerente ao documento, representando, né, o valor depositado em ouro aí, ou demais moedas preciosas aí, e também certificando que foi você, comerciante, Zé Mané, que fez esse depósito aí. E aí você, então, comerciante, pode se deslocar com tranquilidade por qualquer canto do mundo conhecido. Leia-se Europa, né? Feudal aí, de feudo a feudo, de burgo a burgo, porque chegando em outra localidade, basta que você compareça à agência dos Cavaleiros Templários dessa outra localidade, tipo burgo B, tipo feudo B, burgo B. E lá, comparecendo, você, comerciante, apresentará esse documento que nós te entregamos aqui, esse certificado de depósito. E eu, Cavaleiro Templário, minha ordem religiosa, militarizada, capilarizada, te garanto que chegando nessa outra agência dos Cavaleiros Templários e apresentando esse documento, nós, Cavaleiros Templários, iremos te devolver as moedas de ouro. Talvez não as mesmas. Talvez não as mesmas, mas nós iremos devolver o valor correspondente aí. Pode ser em moeda de ouro, pode ser em moeda de prata, pode ser em moeda de bronze. Vai aumentando o número, né? Porque diminui o valor íncito, valor inerente, mas nós vamos te devolver o mesmo valor com toda certeza aí. E se eventualmente, né, nesse caminho aí, o Robin Hood te interceptar, você não vai ter moeda. Então ele não vai ter o que roubar. No máximo, ele vai roubar, né? Tem violência, por isso que é roubo, não é furto, tem violência, né? Ele vai roubar, no máximo, esse documento, esse certificado de depósito.
Mas veja, ele, Robin Hood, de posse desse certificado de depósito, não é o Zé Mané, que foi quem, o comerciante que depositou. E se então o Robin Hood chegar em qualquer agência dos Cavaleiros Templários e apresentar o certificado de depósito, ele pode até estar com esse certificado de depósito. Mas, como ele não é quem consta no certificado de depósito como depositário, ele não é o Zé Mané, ele é o Robin Hood, o Cavaleiro Templário não vai pagar para ele. Pode ficar tranquilo. Ele pode até apresentar o certificado de depósito, mas como ele não é a pessoa do depositário, do depositante, o Cavaleiro Templário, né, de qualquer outro burgo da Europa, não vai pagar para ele aí. E aí? E aí que ele não leva. Então, não tem risco de perder no meio do caminho. Ah, mas e se o comerciante, então, perder esse documento ou de fato for roubado pelo Robin Hood? Não tem problema. Ele, comerciante, vai poder voltar lá na agência do Cavaleiro Templário, onde ele depositou o dinheiro, né? E vai, então, se apresentar como depositante, vai comprovar que ele é o Zé Mané, e aí a agência do Cavaleiro Templário, onde a moeda de ouro foi depositada, vai dar um novo certificado de depósito para ele, né? E aí ele pode fazer, então, o que quiser com esse certificado de depósito, pode se deslocar de novo para qualquer lugar e no outro local ele vai conseguir receber o dinheiro aí. Pessoal, esse certificado de depósito, ele recebeu um nome. Ele foi chamado de letra de câmbio. Letra, porque era um documento escrito, né, com valor escrito, com nome escrito, e também de câmbio, porque na verdade ele permitia a troca de moedas de um lugar para outro com segurança aí, né? Câmbio é troca, né? Câmbio é troca. Então, só pensar no carro aí, né? O câmbio é a peça do carro que permite a troca de marchas, né? Cambiar é trocar as marchas aí, né? Então, câmbio é troca. Letra de câmbio é um documento escrito que permite a troca de valores de um local para outro. E esse, então, foi o primeiro título de crédito da história aí, a letra de câmbio, né? A letra de câmbio. Pessoal, só que os Cavaleiros Templários não pararam por aí. Eles tiveram uma segunda sacada. A segunda sacada foi o seguinte, olha só, num primeiro momento, o comerciante, então, depositava as moedas no feudo A, recebia a letra de câmbio e se deslocava para qualquer outro feudo, qualquer outro burgo, burgo B. Chegando nesse outro feudo, nesse outro burgo, ele tinha que apresentar a letra de câmbio à agência dos Cavaleiros Templários desse outro burgo, e ele então poderia resgatar as suas moedas de ouro, né, ou pelo menos o valor, né, que se tinha depositado aí, né? E aí, então, ele pegava essas moedas novamente e ele poderia fazer os negócios dele naquele outro feudo. Mas ele tinha que resgatar essas moedas aí, e pegando essas moedas, ele voltava a correr risco, porque o risco não era só nas estradas, os riscos eram também nas precárias cidades da Europa dessa época aí, e se alguém furtasse, roubasse ele, já era as moedas de ouro, né? Mesmo dentro da cidade ele ficaria sem. Então, os Cavaleiros Templários pensaram o seguinte, e se, em vez de obrigar o comerciante depositante a resgatar essas moedas no outro feudo, apresentando a letra de câmbio a nós, Cavaleiros Templários, por que a gente não permite que o comerciante depositante autorize que outrem, que não ele, mas desde que haja a autorização dele, comerciante depositante, autorize que outrem resgate essas moedas em nome dele. E assim, na verdade, ele não precisa sacar essas moedas de ouro. Ele pode fazer os negócios dele e pagar com o próprio título, pagar com a própria letra de câmbio, escrevendo na letra uma autorização para que o outrem receba as moedas em nome dele aí. E aí, então, quando ele autorizar esse outrem e entregar a letra de câmbio a esse outrem, o outrem que recebeu a letra com autorização para que ele, outrem,
resgate essas moedas é quem passa a ser, de fato, o dono das moedas. Ou, na verdade, é quem passa a ser, de fato, o titular daquele dinheiro. É quem passa a ter o direito sobre o dinheiro. E quem tem direito sobre o dinheiro, a gente chama de credor. Passa a ser o credor daquele dinheiro aí. Muito melhor, em vez de eu carregar saquinho de ouro, eu faço a letra. E em vez de eu sacar e pagar com saquinho de ouro, eu pago com a letra. E aí, esse outrem que recebe a letra, ele pode, por exemplo, autorizar que um outrem, um quarto, um quinto, um sexto, receba em nome dele. E para isso ele autoriza e entrega o título. Ele autoriza e entrega o título. E todos os demais, né? Todos os demais que a gente chama aí de cadeia de circulação de um título, né? Cadeia de circulação de um título. Quem estiver de posse do título, devidamente autorizado, se torna o credor desse título de crédito. Pessoal, com isso é que acabou a fase econômica conhecida como metalismo, né? Isso foi um dos motivos, é um motivo jurídico, né, pelo qual acabou a fase econômica conhecida como metalismo, porque as moedas não precisaram mais ser cunhadas em metais preciosos. A moeda passou a ser papel. A moeda passou a ser papel, né? E aí, então, o que a gente transfere, até hoje a gente faz isso, é papel, né? O papel não vale nada, né? Em si, o papel não vale nada. O que vale é a inscrição que está nesse papel, porque ele representa inicialmente uma quantia de metais preciosos depositados aí, né? Ele representa uma quantia de metais preciosos depositados, né? Pessoal, e até pouco tempo atrás, todo o dinheiro, papel, dinheiro em papel, que havia circulando no mundo, os estados emissores desse dinheiro, deveriam ter a mesma quantidade, o mesmo valor em ouro depositado em seus cofres aí, né? Isso ficou conhecido como padrão ouro, né? Padrão ouro AI, né? Tanto é que até pouco tempo atrás o valor correspondente à quantidade de dólares que tinha circulando no mundo, os Estados Unidos ele tinha depósito em ouro, né? Que não é na caixa forte do tio Patinhas, é no Fort Knox, né? O antigo Fort Knox, que era um cofre de segurança máxima que tinha quantidade de ouro, né, correspondente à quantidade de dólares circulando. Esse era o padrão ouro. Porém, né, mais recentemente, esse padrão ouro acabou, né? Por quê? Impossibilidade física, né? Não tem como você ter essa correlação aí, porque a emissão de dinheiro em tese ilimitada, e a quantidade de ouro no mundo é limitada. Então, a conta não fechou mais, né? Não teve jeito, a conta não fechou mais. Então, a gente acabou com o padrão ouro, né? Mas, até pouco tempo atrás, ainda existia essa ideia de padrão ouro aí. E hoje, né? Na verdade, o que vai garantir o dinheiro em circulação não é mais quantidade de ouro que o Estado tenha. O que garante o dinheiro em circulação é, na verdade, o PIB daquele determinado estado, né? O produto interno bruto, que é tudo que aquele estado produz, né? Tudo que o estado produz. É o que garante, então, o valor da moeda, né? O real, ele é garantido pelo PIB do Brasil, né? O dólar é garantido pelo PIB dos Estados Unidos, e é por isso que quando a gente tem uma crise econômica como essa causada pela Covid, aí os países mais pobres, eles acabam tendo uma desvalorização muito grande da sua moeda, porque a economia do país vai enfraquecer, vai diminuir, o PIB vai diminuir e, portanto, né, o valor daquela moeda garantido por um PIB menor cai também, né? É o que aconteceu aí com o real. Claro que isso é uma simplificação muito grande, né? Mas né, nessa visão aí um dos motivos pela queda do real perante o dólar.
O PIB dos Estados Unidos é muito maior, o impacto econômico, né, dessa crise econômica, dessa pandemia aí aos Estados Unidos também é muito menor, por N motivos, inclusive o acesso à vacina. Então, né, ainda que possa haver uma retração do PIB dos Estados Unidos, essa retração seria muito menor do que uma retração, né, da economia brasileira aí. Então, o dólar, na verdade, pode até ter caído perante outras moedas, mas não caiu, né? Ele subiu perante o real. O real caiu muito mais, né? A desvalorização do real foi muito maior do que o dólar aí, né? Bom, pessoal, e com isso, então, nós temos o título de crédito, né? Primeiro aí, a letra de câmbio. E com toda essa historinha, a gente conclui que o título de crédito, ele surge, e primeiramente a letra de câmbio, ele surgiu para transferência de valores entre locais diferentes com segurança. Depois, ele surgiu para transferência de valores, olha só, de pessoa para pessoa em segurança. E a gente conclui também que nós passamos a ter, então, um papel. É um papel, mas com valor inerente, porque inicialmente, pelo menos, ele representava uma quantia de metais preciosos depositados, né? A gente passou a ter, então, um papel com valor inerente, né? E tudo isso foi feito para fins de circulação de um título. O título de crédito, ele não surgiu para ficar parado. Ele não surgiu para ficar parado. Ele surgiu para circular de local para local e de pessoa para pessoa em segurança aí. E essas características do título de crédito desde a sua origem estão presentes até hoje. Essas são as grandes características dos títulos de crédito aí. Ele transfere dinheiro de um lugar para lugar com segurança. Ele transfere dinheiro de pessoa para pessoa com segurança. Ele é um documento com valor inerente. Ele é um documento com valor inerente. E a última característica aí, né? A última característica aí, o título de crédito, né? Para permitir essa transferência de valor, ele tem que gerar, né? Ou ele tem que ser feito, na verdade, com a transferência física do próprio título. Tem que entregar sempre o título aí, né? Tem que entregar sempre o título, né? E por fim, né? Quem estiver de posse do título é o credor, né? Quem estiver de posse do título é o credor. Pessoal, vamos escrever essas características, né? Aqui a gente tem toda essa parte histórica, né? A gente tem toda essa parte histórica aqui que eu comentei para vocês, né? O senta que lá vem história. Então, lá no final aí, né? Vamos colocar uma tabelinha aqui para a gente escrever junto, então, todas essas características, né? Que a gente viu aí do título de crédito a partir justamente da origem do título de crédito. E depois eu abro aí para vocês, né, fazerem perguntas, comentários, sugestões, né, convite para o almoço, enfim, qualquer coisa. Então vamos escrever aqui. Características a partir da origem histórica dos títulos de crédito. Olha aí que chique. Primeira característica, pessoal. O título de crédito serve para circulação. Título de crédito foi criado para a circulação entre locais e também entre pessoas, né? De pessoa para pessoa. O que chamamos, né, de cadeia de circulação do título de crédito. Então, o título de crédito foi criado aí para circular de pessoa para pessoa, que a gente chama de serve para circulação, que chamamos de cadeia de circulação do título de crédito. Segunda característica, então, o título de crédito é um documento, é um papel.
que passa a ter valor inerente, né? Inicialmente, em razão do depósito de ouro, né? Mas depois se desvinculando, né? E passando a valer, né? Por garantia legal, né? Por garantia do Estado aí, né? Então, o título de crédito é um documento, um papel que passa a ter valor inerente. Ele tem um valor inerente. Terceira coisa importante aqui, né? Para a circulação do título e do crédito, né? Do money, que é good, not, no have, é necessário a transferência, do próprio documento, né? É necessário, então, a transferência do próprio documento aí, né? O documento, então, ele passa de mãos em mãos, que passa de mãos em mãos. Pessoal, existe um nome técnico para isso, né? Se vocês relembrarem as aulas de contrato, né? A transferência da propriedade de algo móvel, né? De forma lícita, porque de forma ilícita é o furto, né? Mas de forma lícita é a tradição, né? Então, a transferência de propriedade de coisa móvel é a tradição. Então, esse ato de passar o título, que é o papel, de pessoa para pessoa, de mão em mão, no fundo, transferindo a propriedade desse título, né, de pessoa para pessoa, de mão em mão, a gente usa o mesmo nome, a gente chama de tradição, né? Então, o ato aí de ter um título e passar esse título para outrem, né, é o ato de tradição desse título de crédito aí. Pessoal, só para adiantar, além de entregar o título, né, a gente tem que dar essa autorização para que o outrem receba esse título, né, consiga resgatar esse título, entre aspas, sacar esse título, né? E a gente chama essa autorização de endosso, né? E a gente vai estudar essa ideia do endosso mais para frente aí, né? Mas desde logo já fiquem com isso na cabeça, né? Um título de crédito, ele é passado por tradição, mas precisa, né, além dessa tradição, da autorização para que outrem receba esse título, né, o saque, entre aspas, saque esse título, e essa autorização, tecnicamente, a gente chama de endosso. Então, na verdade, ao longo dos nossos encontros aqui, quando a gente estiver evoluindo a matéria, aprofundando a matéria, eu vou perguntar para vocês, como que um título de crédito circula? Vocês vão ter que falar, mediante endosso mais tradição. Um título de crédito hoje, formalmente falando, usando os termos técnicos, o título de crédito ele circula mediante endosso mais tradição. Então, você, possuidor do título, endossa, né, que é a autorização, e você, então, entrega esse título para outrem aí, né, que é a tradição. E acho que a última característica que importa, quem possuir o título possui também o crédito, o money, que é good, not, no have, materializado naquele título, incorporado naquele título aí. Então, quem possui o título, possui também o crédito. E trocando de palavras, quem possuir o título é o credor. Quem possuir o título é o credor. Então, a gente pode fazer a seguinte analogia e usar esse termo que normalmente a gente usa mesmo. Possuidor traço credor. O possuidor do título é sempre o credor desse título de crédito. O possuidor do título é sempre o credor desse título de crédito. E é por isso, pessoal, que vocês já devem ter ouvido falar, né, da expressão ao portador. Portador, título ao portador. Né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, título ao portador. Por que título ao portador?
Porque quem possuir, quem portar, lembrei, porte de arma, né? Andar armado aí, né? Aqui não é arma, aqui é título, né? Mas ao portador, quem possuir é o credor desse título de crédito e tem direito a receber o money, né? Tem direito de cobrar e receber o valor do título aí em dinheiro, né? Em dinheiro. Aí, tem direito, o portador, então, como credor, tem direito de cobrar e receber o valor do título em dinheiro. Pessoal, essas são as características dos títulos de crédito, né? Que são decorrentes aí da própria origem histórica do título. Né? E para finalizar essa parte inicial, introdutória aí, eu costumo brincar que o título de crédito, no começo a letra de câmbio, né? Mas os títulos em geral aí, né? Surgiram antes mesmo do próprio dinheiro em papel, né? Da própria cédula, né? Então, o cheque, que é um título de crédito, ele é mais velho que a cédula, né? Primeiro veio o cheque, depois veio a cédula aí, né? O dinheiro em papel. Na verdade, né? O antepassado aí, né? Do dinheiro em papel, da cédula, são os títulos de crédito, né? Bom, pessoal, é isso a respeito da parte histórica e dessas características. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Né? Alguém tem alguma crítica, uma sugestão? Enfim, fiquem à vontade aí. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Beleza? Então tá bom. Então essa é a parte histórica, essa é a introdução aí, né? Vamos dar sequência aí ao nosso encontro, né? Agora, né, passando aí para uma parte mais técnica, né? Uma parte mais formal aí, né? A Giovana falou que tudo bem, beleza, obrigado, Giovana. A Maria Eduarda colocou, gostei dessa maneira de escrever junto com a explicação, deu para entender certinho. Beleza, vamos tentar escrevendo aí. Gente, isso na verdade é um costume que eu tenho em título de crédito. Por quê? Porque título de crédito ele é conceitual, mas o mais importante do título de crédito é a gente conseguir, na verdade, entender a sistemática de operação do título de crédito. Por quê? Porque o título de crédito não foi feito para ficar parado, né? Ele foi feito para circular. Então, a gente tem que entender essa operação, na verdade, essa circulação do título de crédito, né? Então, como tem toda essa parte até que meio prática, né, de cadeia de circulação e tal, eu costumo falar, né, tentar explicar e depois eu costumo tentar resumir isso aí de forma escrita, né, porque de fato o mais importante não é decorar conceito, né, o mais importante aqui em título de crédito é realmente entender a operação dele. Né? Então, eu falo da operação, né? E não é fácil, é complicado, e aí depois eu tento escrever para ficar resumidinho aí. Né? Vamos tentar fazer isso, é algo que eu já costumo fazer em título de crédito, né? Mas vamos tentar ir seguindo aí. Bom, pessoal, mas como eu havia dito para vocês, agora a gente vai entrar, né, na parte mais técnica aí do título de crédito, e aí eu vou apresentar para vocês o conceito formal, né, o conceito técnico de título de crédito. E esse conceito, ele é dado por um doutrinador italiano, né, chamado Cesare Vivante, né, o Cesare Vivante, né? E esse conceito é tão bom, mas tão bom, que na cara dura o Código Civil de 2002 copiou o conceito doutrinário do Cesare Vivante e colocou aí esse conceito no artigo 887 do Código Civil. Né? E o conceito fala o seguinte, olha, título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preencha os requisitos da lei. Pessoal, veja que o conceito de título de crédito, o conceito formal de título de crédito, ele, na verdade, está anos-luz à frente daquele conceito inicial que a gente tinha dado, né? Que o título de crédito é um documento escrito que veicula uma obrigação pecuniária,
né? Entre devedor, pagar uma quantia para credor. Né? O conceito formal, nem se importa muito com isso, né? O conceito formal aqui, ele parte do pressuposto que a gente já sabe, né? Que o título de crédito, até pela composição das palavras, é um documento escrito que veicula uma obrigação pecuniária do devedor pagar uma quantia ao credor. Né? Mas esse conceito aqui, ele é importante porque, na verdade, ele traz para a gente os 3 princípios dos títulos de crédito. Né? A importância desse conceito formal é que ele traz para a gente os 3 princípios dos títulos de crédito. Quando ele fala documento necessário, a gente tem aqui o primeiro princípio, que é o princípio da cartularidade. Quando ele fala exercício de direito literal, ele traz para a gente o segundo princípio, que é o princípio da literalidade. E quando ele fala e autônomo, ele traz para a gente o terceiro princípio, que é o princípio da autonomia. Né? E é isso que a gente precisa estudar a partir de agora. Os princípios dos títulos de crédito, a cartularidade, a literalidade e a autonomia. Mas antes da gente entrar nesses princípios, vamos só comentar um pouquinho, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a última parte do conceito, quando fala aí que o título de crédito ele só produz efeitos quando preencha os requisitos da lei. O título de crédito ele só produz efeitos quando ele preencha os requisitos da lei. Pessoal, olha só, o título de crédito ele é um documento e como documento ele é formal. Ele é formal. E o que significa ser formal? Significa que ele tem que cumprir as formalidades. Mas essas formalidades, esses requisitos, não são as partes envolvidas no título de crédito, devedor e credor, que escolhem. Essas formalidades, o conceito, o artigo já traz para a gente, elas decorrem da lei. Né? Então, é a lei que estabelece as formalidades do título de crédito. De modo que, olha só, se eu quero fazer um título de crédito, não sou eu que vou escolher o que eu vou colocar lá, que eu vou escrever lá para ter um título de crédito. Quem determina o que tem que constar lá é a lei. E eu, devedor, que vou criar um título de crédito aí, vou tecnicamente emitir um título de crédito, sou obrigado a cumprir os requisitos da lei, as formalidades da lei aí, né? Inclusive quanto à forma, inclusive quanto ao formulário do título de crédito. E o melhor exemplo disso, para a gente entender a força desses requisitos da lei, é pensar num cheque. E aí eu vou ser mágico. Agora sai aí, né, o Rodrigo, né, advogado e tentando dar os pitacos aqui na aula, e entra o David Copperfield, né? Vou ser mágico. Eu vou falar para vocês, pensem num cheque. Pensem num cheque. Todo mundo já viu um cheque. Pensem num cheque. Fecha os olhos, imagina um cheque na cabeça de vocês aí. Eu vou adivinhar o que vocês estão pensando. Eu, David Copperfield, vou, né, Mr. M, vou adivinhar o que vocês estão pensando. Todos vocês estão pensando num pedaço de papel retangular. Acertei? Acertei. Nesse pedaço de papel, no canto superior esquerdo, né, e da esquerda para a direita, tem vários quadradinhos aí, né, escrito o número do banco, escrito o número da agência, escrito o número da conta, escrito o número do cheque, e no último quadradinho tem um R cifrão e um espaço para escrever um valor. Acertei ou não acertei? Acertei. Aí embaixo desses quadradinhos está escrito assim: pague-se a quantia de 2 pontos, e aí tem 2 linhas. Aí tem 2 linhas para assinar o valor. Acertei ou não acertei? Acertei. Aí embaixo tem A e mais uma linha inteira aí para você escrever
A quem você vai pagar? Você escrever o nome do beneficiário, o nome do credor. E aí embaixo, no canto esquerdo, tem o símbolo do banco, e no canto direito, né, tem aí o espaço para colocar a data, o local e a data, e aí depois tem um risco, que é o espaço para assinatura, e aí tem o nome do titular daquela conta de onde o cheque vai ser sacado. E embaixo tem o nome dele e tem aí a data da conta, desde a data de abertura dessa conta aí. Nossa, eu tenho poderes mediúnicos? Não, nenhum, né? Nenhum. Eu nem sei se isso existe, mas evidentemente eu não tenho. Mas como que eu sei? Porque o cheque é igual para todo mundo. E por que o cheque é igual para todo mundo? Porque é a lei que diz que tem que ser assim. Né? A lei que diz que tem que ser assim. Inclusive, esse formulário, esse retângulo com essa diagramação, é a lei que determina. Né? Por isso que o cheque é igual para todo mundo aí. E se vocês, e eu, e todo mundo, quiser fazer um cheque, a gente tem que preencher esse formulário. Não tem outro jeito, porque esse formulário é da lei. Esse formulário é requisito da lei aí. Né? Então, veja, o título de crédito, em geral, né, ele é uma matéria extremamente formal. Né? E se a gente violar essas formalidades, se a gente não seguir essas formalidades, a gente pode ter feito qualquer coisa na vida, menos o título de crédito. Né? O título de crédito, ele exige essa formalidade aí. Né? Então, a nossa matéria aqui, gente, ela é extremamente formal, né? Ela é extremamente formal. Mais que formal, ela é extremamente formalista aí. Nós temos que rigorosamente seguir os requisitos da lei, inclusive a forma pré-estabelecida na lei. Do contrário, a gente pode ter feito qualquer coisa, menos título de crédito. E se a gente, então, não seguir, o título não produz efeitos. Né? O título não produz efeitos, ele não é título. Né? Ele não serve para nada. Né? Ele só produz efeitos quando de fato preenche os requisitos da lei. Bom, pessoal, feita essa observação inicial aí, né, desse conceito, nosso objetivo é passar para o estudo dos princípios que regem os títulos de crédito. Princípio da cartularidade, princípio da literalidade e princípio da autonomia. Pessoal, mais importante que saber o conceito desses princípios, nós temos que saber os efeitos desses princípios. Porque cada um desses princípios, ele gera efeitos, inclusive práticos, quando a gente analisa a circulação e a cadeia de circulação do título de crédito. Né? Então, o mais importante, de fato, é saber os efeitos desses princípios aí, né? Dentre a operação do título de crédito. Bom, pessoal, vamos começar aí pelo princípio da cartularidade. Cartularidade vem do radical cártula, que significa pequeno pedaço de papel, né? Tanto cártula é relacionado com papel, que existe um tipo de papel próprio que usa o termo cártula, não de forma exclusiva, né, ou única cártula, mas tem também o mesmo radical, que é a cartolina. Né? Então, cartolina chama cartolina porque vem de cártula, que é pequeno pedaço de papel. Gente, e por esse princípio da cartularidade, nós temos que o título de crédito, para existir, ele depende de um meio material, né? Que é o pequeno pedaço de papel. Todo título de crédito, ele é materializado num pequeno pedaço de papel. Até aí, beleza. Né? A gente consegue imaginar o cheque, né, que todo mundo já viu, como um pequeno pedaço de papel aí. Agora, pessoal, esse princípio da cartularidade, ele não para nessa exigência aí única, né, ou até pequena de ter o título de crédito por um pequeno pedaço de papel. Ele vai além. Esse princípio da cartularidade é que diz para a gente que aquele pequeno pedaço de papel
Quando feito segundo os requisitos da lei, portanto, se tornando um título de crédito, olha a palavra, ele vai incorporar o próprio valor escrito nele. Ele vai valer, ele, pequeno pedaço de papel, vale o valor que está escrito nele, né? Não é que representa o valor, vale aquele valor, né? E o pequeno pedaço de papel incorpora o valor que está escrito nele. Essa é a ideia maior da cartularidade, né? O pequeno pedaço de papel incorpora o valor que está escrito nele. Pessoal, eu costumo, né, usar uma analogia, né? Costumo usar uma analogia aí, que é a ideia da transubstanciação, né? Da substanciação, da transubstanciação aí da Igreja Católica, né? A Igreja Católica fala que a hóstia se transforma no corpo de Cristo, né? E que o sangue, né? E que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Aqui ocorre uma substanciação, uma transubstanciação, porque o pequeno pedaço de papel passa a ser literalmente o valor que está escrito nele, né? O pequeno pedaço de papel incorpora o valor que está escrito nele aí. E a partir dessa ideia, a gente tem, né, alguns efeitos desse título, dessa cartularidade, dessa incorporação do valor no título de crédito. Primeiro efeito, a gente já comentou. Se a gente quer transferir o crédito, como o crédito foi incorporado no papel, foi incorporado na cártula, a transferência do crédito exige a transferência física do próprio título, né, do próprio pedaço de papel, que a gente chama de tradição, né, que a gente chama de tradição. Então, por exemplo, a Luana quer vender o celular dela e eu estou interessado em comprar. Então, vou lá falar com a Luana. Luana, você quer vender o teu celular? A Luana fala, quero, né? Você vende para mim? Aí a Luana pensa zilhões de vezes e fala, puta, vou vender para o Rodrigo, professor, advogado, tudo quebrado, né? E aí ela, sem muita opção, porque ela precisa vender, ela vira e fala, vendo. Aí eu deito e rolo. Aí eu falo para Luana, olha, Luana, mas eu tô sem dinheiro aqui, né? Ela já sabia, né? Como advogado e professor quebrado sabia, né? Você não pega um título de crédito? Você não pega um cheque, né? Aí a Luana fala, meu Deus do céu, sabia que isso ia dar problema, mas estou precisando vender, não estou usando esse celular, não tem por que eu ficar com ele. Quebrar o galho para o Rodrigo, pego, né? E aí a Luana, então, me entrega o celular, fazendo a tradição do celular. E eu preencho o cheque, né, que é um título de crédito, assino esse cheque, evidentemente, e entrego esse cheque para Luana. Eu faço a tradição do cheque à Luana. E aí que a Luana pode pegar esse cheque e ir lá no banco, né? E apresentar esse cheque no banco, seja para sacar o dinheiro, ou seja para depositar esse cheque na conta dela, enfim, ela pode ir no banco e apresentar o cheque ao banco. Mas a Luana, esperta que é, sabe que, né, esse cheque aí é borrachudo, né? Ele é borrachudo, se ele cair no chão ele pula, né? Mais que bola de basquete aí, porque ele não tem fundo, né? É meu cheque, ele não tem fundo. Então a Luana até pode ir lá no banco, mas ela fala, né, não vou lá, não vou quebrar a cara não. E a Luana pode então passar esse cheque para frente, passar esse cheque para Natália, né? Nós já vimos aí que a Luana vai endossar, né, que esse é o ato formal, e vai entregar fisicamente esse cheque para a Natália. Entrega o cheque para a Natália. Sei lá por quê, pode ser porque a Natália vendeu algo para a Luana, né? Vendeu perfume para a Luana e a Luana precisa pagar esse perfume, enfim, qualquer negócio aí da vida, né? A Luana, para pagar esse negócio da vida, entrega o cheque aí para a Natália. Beleza, pode, não tem problema nenhum, né? E aos olhos da Natália, né? Aos olhos da Natália, esse é o famoso cheque de terceiro, né? Porque a Natália está pegando da mão da Luana, mas não foi a Luana que assinou, não foi a Luana que emitiu. Quem foi, fui eu, né? Então, aos olhos da Natália, que está pegando da mão da Luana, é um cheque de terceiro, né? Porque foi outra pessoa, eu, Rodrigo, que emiti esse cheque aí, né? A Luana, então, fez a
tradição do cheque para a Natália. Entregou fisicamente para a Natália, então, passou a estar de posse desse título, desse cheque. A Natália pode ir para o banco? Pode. Mas se ela quiser aí, ela pode passar para outrem ainda, né? Um outrem ainda, por exemplo, o Vitor, né? E a Natália, então, para passar por Vitor, o que ela vai fazer? Endossar o título, né? Que a gente comentou aí que é a autorização, a gente vai aprofundar o estudo do endosso, mas depois entregar fisicamente o título para o Vitor, transferir a posse fisicamente do título para o Vitor. O título vai sofrer, então, a tradição ao Vitor, e o Vitor vai se tornar o possuidor desse título de crédito aí, né? Isso tudo é decorrência do princípio da cartularidade, porque se o título, documento, papel incorpora o crédito e eu quero transferir o crédito, eu vou ter que, não tem jeito, transferir o próprio documento, fazer a tradição do próprio documento aí. Gente, tem que ser assim, não tem jeito. Já pensou se a Luana quer pagar para a Natália, né? A Luana quer pagar para a Natália e a Luana fala o seguinte: ó, Natália, eu vou te pagar com cheque, viu? A Luana fala: pois não, eu aceito. Aí a Luana fala: olha, paguei, viu? Aí a Natália olha e fala: pagou nada, você não me entregou, não basta você falar, né? Só tem de fato o pagamento se você entregar. Então, ó, eu, Natália, estou esperando o título aí. Dê-me o título aqui, passa o título para cá. E enquanto não passar fisicamente o título, não tem transferência de crédito, não pagou nada, né? Isso é até meio óbvio aí, né? A partir das nossas regras de experiência, né? Do nosso conhecimento de experiência, nosso conhecimento empírico, mas, né? Precisa ser falado porque isso faz parte, né? Da realidade do título de crédito, da cadeia de circulação do título de crédito. Não adianta falar. Não adianta falar, tem que entregar fisicamente o título e somente com a entrega, com a tradição, é que de fato você tem a transferência do crédito e até o pagamento aí através de um título de crédito aí. Pessoal, e veja aqui, se o título, se o documento, se a cártula incorpora o crédito, tanto incorpora que o crédito ele é transferido com a transferência física do próprio documento, é por isso que quem está de posse do documento está de posse também do crédito, ou seja, se torna o credor daquele título de crédito, né? Então, também por conta desse princípio da cartularidade, é que quem está de posse do documento é o credor do título de crédito. Veja só, a Luana me vendeu o celular e eu assinei e emiti um título, um cheque, entreguei para a Natália. Desculpa, entreguei para a Luana. A Luana de posse do título, a Luana é a credora do título. O banco, se ela levar para o banco, é ela, Luana, que vai receber o dinheiro. Ela é a credora. Mas a Luana, né, não quis levar para o banco, porque ela sabe que é borrachudo, se cai pula. Então, ela passou para outrem. Ela passou para a Natália. Ela fez a tradição para a Natália. E a Natália, então, passou a estar de posse do cheque, passou a ser possuidora, passou a ser a portadora do cheque. A Natália se tornou a credora. Então, ela pode ir no banco, e se ela for no banco, ela pega o dinheiro. Mas a Natália não quis ir para o banco, a Natália fez a tradição para o Vitor. Beleza, passou fisicamente o título para o Vitor passou a ser o possuidor, passou a ser o portador desse título, desse cheque, o Vitor passou a ser o credor do título de crédito. Então, todo mundo que estiver na posse do título se torna possuidor, se torna portador, se torna credor do título de crédito e, portanto, o possuidor, o portador, que é credor, tem o direito de cobrar, né? Tem o direito de cobrar e, claro, né? É para isso que serve, tem o direito de receber o dinheiro, a quantia, né? Incorporada, escrita naquele título de crédito aí, né? Bom, pessoal, terceiro efeito, e aqui a coisa acaba ficando mais interessante aí, né? O terceiro efeito desse título de crédito. Quem está de posse, quem é o portador, é o credor. Então, quem está de posse tem direito de cobrar e, claro, de receber esse título de crédito. Mas como que o portador,
que é o credor. Tem o direito de cobrar, tem o direito de receber. Cobra um título de crédito. Será que basta o portador, que é o credor, falar que ele está de posse do título para o devedor e o devedor vai acreditar nele, na palavra dele, e o devedor vai sair pagando assim? Será que basta falar que está de posse do título? Gente, vocês pagariam um título de crédito aí que aparece, vocês até lembram que emitiram o título de crédito, até emitiram o cheque, mas vocês pagariam um título de crédito que um maluco chega falando, olha, eu estou de posse do título, me paga aí. Vocês pagariam assim? Não, você malucão apareceu aí, falou que está de posse do título, beleza, está aqui o dinheiro, está aí, pode levar. Vocês pagariam? Claro que não. Pela mera palavra do suposto possuidor, vocês não pagariam. O que vocês exigiriam do malucão que apareceu falando que está de posse de um título de crédito emitido por vocês, devido por vocês? O que vocês exigiriam dele? O que é o mínimo? Que ele comprove que, de fato, ele esteja de posse do título. Porque apenas quem está de posse do título é, de fato, o credor desse título de crédito aí. Então, veja, a cobrança de um título de crédito, qualquer um deles, inclusive cheque, é feito mediante apresentação do título. Tem que apresentar o título, tem que apresentar o papel. Por quê? Somente com a apresentação do papel é que a gente vai saber que, de fato, o papel, o título, está com aquela pessoa. E que, se de fato o título está com aquela pessoa, de fato é aquela pessoa o credor do título de crédito e é quem tem direito de cobrar e tem direito de receber esse título de crédito. Então, pelo princípio da cartularidade, a cobrança de um título de crédito é feito sempre com a apresentação do título pelo possuidor, que é o credor, ao devedor. Tem que apresentar o título pelo credor ao devedor. Pessoal, é por isso que eu comentei com vocês que eu emiti o cheque à Luana, a Luana pode apresentar o cheque ao banco. E ela vai, de fato, apresentar o cheque ao banco. Ela vai levar o cheque lá na agência bancária e vai apresentar. E aí, se tiver tudo certo, o banco paga. Ou ela não quis, ela transferiu para a Natália. E a Natália, a nova possuidora, se a Natália quiser pegar o money aí, ela pode apresentar o cheque ao banco. E se tiver tudo certo, o cheque vai pagar. O banco vai pagar. Mas ela tem que levar o cheque no físico aí ao banco, né? Agora, vamos supor que nenhuma delas levou o cheque ao banco, não quis. Elas podem vir me cobrar. Não precisa necessariamente levar ao banco. Se quiser levar no banco, pode. E o banco, se tiver tudo certo, o banco vai pagar. Mas não quiseram vir me cobrar aí, né? Quiseram vir me cobrar. Elas podem vir me cobrar. Eu sou o devedor, eu que emiti o título, né? Aí elas vêm me cobrar. Não adianta elas chegarem e falar, ó, eu sou a Luana, lembra que eu vendi um celular para você e você me pagou com cheque? Ah, lembro sim. Lembra que você emitiu um cheque, então? Lembro. Lembra que você emitiu para mim, Luana? Lembro. Então me paga. Pode ser, eu até emiti para a Luana. Pode ser até que esteja com a Luana, mas a Luana pode ter transferido para terceiro, Natália, Vitor. Então não sei se está com a Luana, não sei se a Luana de fato é a credora desse título. Então eu vou falar para a Luana. Luana, me apresente o título fisicamente que eu te pago. Se você me apresentar, eu te pago, né? E se a Luana tiver passado para terceiro, ela não vai ter o que apresentar, então não vai, na verdade, não vai conseguir me cobrar. Aí ela passou para a Natália. Natália pode vir me procurar. Olha, você emitiu um cheque para a Luana, mas a Luana deu para mim. Então eu estou te cobrando. Não, beleza, eu lembro disso. Eu emiti para a Luana. Então vamos fazer o seguinte, Natália, me apresenta o título no original. Se você tiver de posse do título, você me apresenta o título e eu te pago. Se você não me apresentar, eu não tenho como saber se realmente está com você. Eu não tenho como saber se você realmente é possuidora. Eu não tenho como saber se você é a credora. Então, se você não me apresentar, eu não te pago.
né? E assim por diante para todo mundo, né, que tiver de posse de um título, né? O título ele é cobrado mediante apresentação de quem? Sempre do credor, possuidor, apresentando o título ao devedor. O título de crédito ele é cobrado sempre dessa forma. O título de crédito é cobrado mediante apresentação do título pelo credor possuidor ou possuidor credor ao devedor. Sempre nessa sequência. A apresentação do título pelo possuidor credor ao devedor. Pessoal, e por que é sempre nessa sequência? Porque o título ele está de posse sempre do credor, né? O devedor ele emite, assina o título e entrega. Mas lembra lá da origem do título? O título foi feito para circular. O título não foi feito para ficar parado. Então ele pode circular livremente aí, né? E vai passando de mão em mão e todo mundo que tiver de posse do título é o credor e quem estiver de posse sendo o credor pode cobrar. Então, na verdade, né, o devedor, depois que ele emite o título circula. Então, ele não tem como saber com quem de fato está o título. Ele pode saber até para quem que ele entregou, mas ele não tem como saber com quem de fato está o título, porque o título circula. E aí ele perde o controle. Não tem como saber. Então, ainda que ele queira pagar, ele, devedor, não consegue, porque ele não sabe com quem está. Então, o único jeito mesmo, né, é sempre o credor, que é o possuidor credor, que vai apresentar o título ao devedor. Gente, é por isso que no cheque, os dados que se coloca lá é do devedor. Porque para permitir que quem seja o possuidor, quem quer que seja o possuidor, se tornando então credor, possa localizar o devedor. A gente não coloca os dados do credor, porque o credor pode mudar com a circulação do título, do cheque, né? A gente coloca os dados do devedor, para que o credor possa, e quem quer que seja o credor, estando de posse do título, procurar localizar o devedor e apresentar esse título ao devedor para cobrança aí. Pessoal, essa sistemática de cobrança em que é o credor que procura o devedor, a gente chama de obrigação quesível, né? Essa sistemática de cobrança em que o credor procura o devedor, a gente chama de obrigação quesível. Vamos anotar isso aí? Olha só, o título de crédito, em razão do princípio da cartularidade, é uma, colocar em destaque aqui, obrigação quesível. Título de crédito, em razão do princípio da cartularidade, ele é uma obrigação quesível. Assim denominada, porque será sempre o possuidor traço credor, quem possuir é o credor, né? Ou se a gente quiser aí fazer aqueles nomes compostos, né? Possuidor, portador, meu Deus do céu, portador, credor, né? Possuidor, portador, que é o credor, que de posse, né, do título, eu sei que ficou redundante aí, mas para marcar a ideia, de posse do título, irá procurar o devedor e apresentar o título a ele para fins de cobrança. Ponto e vírgula. E o devedor, apenas mediante a apresentação do título, que é a cártula, né? Que é o pequeno pedaço de papel.
O devedor, apenas mediante a apresentação do título, é que ficará obrigado a pagar a quantia nele incorporada. Aí, o devedor só paga, né, mediante a apresentação do título, né? Obrigação, então, quesível. Título de crédito é uma obrigação quesível, em que o credor procura o devedor. Olha só, pessoal, que com que? Quesível é credor que procura. Quesível é credor que procura. Quesível é credor que procura. Né? Então, o título de crédito é uma obrigação quesível. E não tem outro jeito, né? Porque o devedor emitindo o título circula, então ele, devedor, não sabe com quem que está esse título de crédito aí. Pessoal, em decorrência disso, o devedor só vai pagar se o credor, de fato, ao cobrá-lo, apresentar o título. E tem que ser o título no original, né? Evidentemente, tem que ser o título no original, né? Pessoal, alguém levantou a mão aí. Fica à vontade. Fui eu, professor. Pode falar. Antigamente a gente viu que o título poderia ser passado para outra pessoa que iria apresentar o título com a autorização. Hoje em dia eu nunca vi um título que tem uma autorização. Por exemplo, eu estou te passando o título junto com a autorização. O cheque, eu sei que se alguém, por exemplo, perdi o cheque, a pessoa que eu entreguei perdeu, eu vou lá e susto o cheque porque o cheque é emitido pelo banco. Mas se os outros tipos de títulos de crédito, ou se a pessoa não percebeu que ela perdeu e outra pessoa encontrar, eu tenho que pagar ela se ela chega até mim com o título, então digamos que estaria tudo certo, né? Só que é meio estranho pensar que a pessoa acha um papel na rua, digamos assim, vai lá e cobra outro e recebe. A gente vai estudar isso aí mais para frente, quando a gente estudar um critério classificatório dos títulos de crédito, que é quanto à circulação. Os títulos de crédito, quanto à circulação, eles podem ser ao portador, e aí eles não identificam o beneficiário. E se eles não identificam o beneficiário, se você perder, qualquer pessoa que for ao portador, né, por isso que chama ao portador, quem for o portador se torna credor desse título de crédito. E aí, quem achar, quem furtar, está de posse? Está. É ilegítima, mas está de posse, vai poder cobrar esse título de crédito, sim, e você vai ter que pagar, né? Então, esse título de crédito ao portador, na prática, ele é muito inseguro, né? Porque como ele não identifica o beneficiário, qualquer pessoa que portar se torna beneficiário e cobrando, o devedor vai ter que pagar, não tem jeito. E é por isso que a lei restringe muito a possibilidade de emissão de título ao portador. E, ao contrário, incentiva a emissão de um título que identifica o beneficiário, que é o título que a gente chama no dia a dia de nominal, mas não existe o termo nominal, tecnicamente é nominativo, né? Por isso que eu comentei aí, né, da imagem do cheque, que depois... Na primeira aula o senhor comentou já. E hoje que a gente comentou da imagem do cheque, que é pague-se a, aí tem duas linhas que é para colocar a quantia. E embaixo tem pague-se a quantia de, aí tem duas linhas para colocar o valor. E aí depois dessas duas linhas tem uma terceira linha que começa com Azinho, A, e aí tem uma linha. Aquela linha com A e a linha é para colocar identificar o beneficiário. Então, que é o que a gente chama no dia a dia de cheque nominal, desculpa, cheque nominal, mas não é nominal, é cheque nominativo, o nome correto, que é o cheque que identifica o beneficiário. Então, se você perder um cheque ou qualquer título nominal ou nominativo, que se colocou o nome do beneficiário, você só é obrigado a pagar àquele beneficiário. Então, eu coloquei lá, a Renan. E aí entrega o cheque para você, você vem me cobrar, eu vejo que está a Renan e você é o Renan, eu te pago, né? Agora, se você eventualmente perder esse cheque aí e a Beatriz que achar esse cheque nominativo a Renan e vem a Beatriz me cobrar, eu vou olhar que o cheque é nominativo a Renan, mas quem está me apresentando é a Beatriz, ainda que a Beatriz seja a portadora, ela é portadora, mas tem autorização do beneficiário. E aí eu não vou pagar para ela, eu vou recusar, né? E aí você falou, mas eu nunca vi a autorização. Você viu sim, né? O endosso
ele é feito com a mera assinatura do beneficiário atrás do cheque. Quem já assinou cheque atrás aí, né? Você endossou, você autorizou que outro receba em seu nome. Então, se eu emitir o cheque a Renan, mas você, Renan, assina atrás, você endossou a sua simples assinatura no verso do título é endosso. E aí, se a Beatriz vier me procurar, ela vai apresentar o cheque, eu vou olhar. Ah, Beatriz, mas está escrito aqui a Renan. Aí a Beatriz vai falar, professor, tá, né? É devedor, tá escrito a Renan. Porém, olha atrás. Aí eu viro atrás, tem a assinatura do Renan. Aí, a assinatura do Renan atrás é o endosso. E aí a Beatriz fala, então você tem que me pagar, porque você emitiu ao Renan, mas o Renan autorizou que eu recebesse em nome dele ao assinar no verso do título aí. Né? Então, é muito comum, aí todo mundo já deve ter visto o cheque com assinatura atrás. Esse é o endosso, esse é o código aí, né? Essa é a informação aí para que haja endosso, né? Muito comum, né? Extremamente comum, não só em cheque, né? Em todo título de crédito, né? Assinando atrás, você fez o endosso aí, e aí, ainda que teu nome esteja na frente, você, ao assinar atrás, você autorizou que outro receba em seu nome, né? Entendi. Obrigado. Que é isso. Bom, pessoal, então vamos lá. O Vitor colocou, diante do princípio da cartolaridade, ainda é possível existir um título de crédito digital? Sim, né? Sim. Inclusive com autorização expressa pelo Código Civil, né? Por isso que no final do nosso estudo do princípio da cartolaridade, eu sempre falo, mas esse princípio da cartolaridade hoje ele se encontra mitigado, né, pelos títulos digitais e tem autorização expressa aí do Código Civil para que haja emissão digital, que é o artigo 889, parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que conste da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo aí. Então, existe título digital, o princípio da cartularidade hoje ele se encontra mitigado, né? E a circulação aí não é feita mais com a tradição do título, porque ele é digital, mas ela é feita, na verdade, com a criação de uma cadeia de circulação, um registro de cadeia de circulação. Rodrigo emitiu que passou para a Luana, que passou para a Natália, que passou para o Vitor, que passou para a Beatriz, que passou para o Renan. E aí o Renan vai cobrar. Mas como que o Renan prova que ele é o credor possuidor de um título digital? Ele apresenta a cadeia de circulação e o nome dele tem que ser o último, né? Então, por meio digital, é assim que é feito, né? Não é propriamente o título, porque ele é digital. O que importa no título digital é a cadeia de circulação. Ele fala aqui, ó, que constem da escrituração do emitente. Né? Tem que escriturar a cadeia de circulação. Rodrigo é o emitente, que passou para a Luana, que passou para a Natália, que passou para o Vitor, que passou para a Beatriz, que passou para o Renan. O Renan, em tese, é o possuidor, entre aspas, né, o possuidor, ele vai cobrar. Ele não vai apresentar o título, ele apresenta a cadeia de circulação do título, falando, olha, eu sou o último. Né? E aí o emitente, então, vai pagar para ele, Renan, porque ele é o último da cadeia de circulação. Né? É assim que é feito aí. Bom, pessoal, para a gente terminar esse princípio da cartularidade, né? A gente acabou avançando o que seria o final, né? A gente acabou avançando o que seria o final. Então, vamos voltar para a gente terminar o princípio da cartularidade. Olha só, o título está, então, com o possuidor e o possuidor é o credor desse título de crédito. O possuidor é o credor do título de crédito. E aí, o possuidor credor vai cobrar o devedor. O que o possuidor credor tem que fazer para cobrar o devedor? Apresentar o título. E claro, tem que ser no original. Né? Evidentemente tem que ser no original. Por quê? Vocês pagariam um cheque Xerox? Vocês pagariam um cheque de Xerox? Claro que não. Já pensou? Eu, Rodrigo, emiti o título para a Luana. A Luana vai lá, faz Xerox do título, segura o Xerox e transfere o original para a Natália. E aí a Luana vem me cobrar, fala, Rodrigo, lembra que você emitiu um cheque para mim? Lembro, Luana. Então, me pague. Aí eu vou exigir dela. Então, apresenta o título. Aí a Luana vem e apresenta um Xerox para mim. Fala, tá aqui, ó. Aí eu olho e falo, é Xerox. É Xerox do título. Então, tá aí o papel, me pague.
Claro que não, gente. Claro que eu não vou pagar, porque aquilo é cheque, é xerox. Pode ser que ela de fato esteja com título e está apresentando o xerox? Pode, mas pode ser que ela tenha passado o cheque para a Natália e segurado o xerox e me cobrado o xerox. Se eu pago pela apresentação do xerox à Luana, pode ser que no dia seguinte a Natália venha me procurar e fala: Rodrigo, olha, eu estou de posse aqui do cheque, eu sou a possuidora do cheque, o original está aqui, a original aqui, então me pague, né? E aí o que eu vou ter que fazer? O Renan já antecipou, quem paga mal paga duas vezes, eu vou ter que pagar também para Natália, né? Então, evidentemente, né, que tem que ser original, ninguém vai pagar com xerox nenhum aí, você só paga mediante a apresentação e a apresentação do original. Bom, e aí, o credor apresenta o original ao devedor, mediante a apresentação do original, o devedor paga. Gente, se vocês são devedores, estão pagando mediante a apresentação do título no original, e vocês, evidentemente, tendo pago, não querem mais ser cobrado daquilo, vocês já pagaram, vocês não querem mais ser cobrado daquilo, o que vocês vão exigir para que haja de fato quitação do título de crédito? O que vocês vão exigir para que de fato haja quitação do título de crédito? Ficar com o título. É isso mesmo. Gente, a quitação de um título de crédito, ela é feita quando o credor apresenta o título ao devedor no original. Mediante essa apresentação, o devedor paga. Mas o credor devolve o título ao devedor, né? A quitação de um título de crédito, ela é feita quando o credor devolve o título ao devedor. E por quê? Porque o credor é quem possui. E credor possuindo é quem pode cobrar. E a cobrança é feita mediante a apresentação do original. Se o devedor paga e pega o título de volta, não tem como mais ninguém cobrá-lo. Não tem como mais ninguém cobrá-lo. E então, quando o título é devolvido do credor ao devedor e o título volta à posse do devedor, a gente tem quitação do título, né? A gente tem quitação do título aí. Porque se o título está de posse do devedor, o possuidor é credor, mas é a mesma pessoa do devedor, então ninguém mais consegue cobrar. O título, na prática, está quitado. Pessoal, isso tem um nome, né, lá do direito civil, né, isso tem um nome aí. É a famosa quitação por confusão, né? Por quê? Porque vira uma bagunça? Não, porque confunde credor e devedor e credor na mesma pessoa, né? Essa é a famosa quitação da obrigação por confusão. Quando o devedor da obrigação é também o credor da obrigação, não precisa cumprir. Ela está quitada aí, né? Então, a quitação de um título de crédito, ela se faz com a devolução do título do credor ao devedor. Quando o título volta à mão do devedor, ele está quitado aí, né? Então, gente, vocês são devedores, vocês só vão pagar quando o credor apresentar o título no original e vocês, ao pagarem, vocês exijam a devolução do título aí, né? Pessoal, e veja que não precisa fazer mais nada, né? Muita gente aí rasga o título. Beleza, pode rasgar, né? Porque aí o título deixa de existir, não tem mais como cobrá-lo, né? Porque não existe mais papel, não existe mais documento. Tem muita gente aí que não rasga o título inteiro, mas vai lá e arranca a assinatura do título, rasga só a parte da assinatura e arranca a assinatura do título. Pode fazer? Pode também. Mas veja aqui, rasgar o título ou arrancar a assinatura do título, né, rasgar só a parte da assinatura, é uma forma, na verdade, de segurança, né? Porque se o título aí, ele simplesmente volta para a mão do devedor, sem ser rasgado, sem tirar a assinatura, ele já está quitado. Já está quitado. Mas aí o devedor, de nova posse do título, rasga para ninguém pegar. Arranca a assinatura, porque eventualmente se ele perder,
né, e alguém achar, não vai conseguir cobrar. Mas é só para fins de segurança, na verdade, perante terceiros, né? Mas a quitação se dá com a devolução do título aí. Gente, com isso, né, título de crédito de posse do devedor, tem-se quitação do título de crédito. Bom, pessoal, para a gente fechar essa ideia da cartularidade, vou contar para vocês uma historinha aí. Olha só, como o título de crédito, para ser cobrado, ele tem que ser apresentado no original do credor ao devedor, quando a gente vai representar o credor para ajuizar uma ação de execução do título de crédito no Poder Judiciário, nós, advogados dos credores, temos que juntar o título de crédito no original. Nós temos que juntar o título de crédito no original. Né? Para executar um título de crédito, junto com a petição inicial, né, da ação de execução, a gente tem que juntar o título no original. Não adianta falar que tem o título, não adianta juntar cópia do título, xerox do título. Tem que juntar o original na petição inicial aí. Na época que o processo era físico, né? Olha só, nós advogados dos credores, exequentes, fazíamos a petição inicial de execução e grampeávamos o título na petição inicial. Grampeava o título na petição inicial. Pegava o chequezinho aí e grampeava na petição inicial, né? Pegava aí a nota promissória, grampeava na petição inicial. E além de grampear, para marcar que ali estava de fato o título, a gente riscava as pontas, né? Porque aí ficava, né, um risco, e aí o risco continuava no título, e aí ficava outro risco fora do título. Então marcava o tamanho do documento ali, provando que ali tinha, né, um cheque, por exemplo, que tem um tamanho padrão aí. Era assim que a gente fazia. E a gente distribuía a petição inicial com o original do título grampeado lá no fórum. Isso na época que o processo era físico. Hoje, como o processo é digital, não dá para fazer dessa forma, né? Como que a gente faz hoje? Hoje a gente escaneia o título. Né? E aí a gente protocola a petição inicial de execução digital e junto com a petição inicial a gente junta o arquivo digital desse escaneamento do título. A gente junta o PDF do título escaneado. E aí vocês poderiam falar, professor, mas uma vez escaneado, isso pode circular, né? O escaneado não prova que de fato, né, aquela pessoa está de posse do título. E aí, então? E aí que funciona assim. Depois de protocolada a petição inicial digital, com cópia digital do título, o juiz ele vai dar o seguinte despacho. Antes de mais nada, intime-se o exequente a apresentação do título original em cartório, né? Aí tem que apresentar o título original em cartório, né? E aí, então, o exequente vai lá no cartório do fórum, né, o cartório de ofício judicial, e apresenta o título e fala, olha, eu fui intimado no processo número tal para apresentar o título. E aí o escrevente judicial vai pegar aquele título, vai lá no computador dele, vai abrir o processo, e vai verificar se aquele título que foi apresentado pelo exequente, né, bate com o título escaneado no processo, se é o mesmo título. Se for o mesmo título, né, tiver igualzinho, o escrevente vai fazer duas coisas. Ele vai pegar e vai bater um carimbo no título, né, no papel, no cheque, em nota promissória, em qualquer título, bate um carimbo e coloca lá. Título de crédito vinculado ao processo número tal, da tal vara cível da comarca de tal lugar. Certifique e dou fé, data, fulano de tal, escrevente judiciário. E aí ele devolve o título ao possuidor, ao credor, e o credor que guarda esse título de crédito. Pessoal, quando é batido esse carimbo, na verdade impede a circulação do título. Alguém aí vai pegar um título que está vinculado a um processo? Já não é um negócio lá muito seguro. E aí tem um carimbo certificado que está vinculado a um processo judicial. Você nem sabe que processo que é. Alguém vai pegar? Não, né? Então, na prática, esse carimbo inviabiliza a circulação, quer dizer que quem apresentou vai ficar eternamente com aquele título aí, não circula mais.
E depois o escrevente vai lá no processo do fórum, né, e certifico que o exequente compareceu perante essa serventia judicial e apresentou o título de folhas tais no original, tendo sido certificado, né, comprovado que ele de fato é o possuidor desse título de crédito. Data, local e data, escrevente judiciário, e ele assina aí, né? Então é assim que é feito hoje em dia. A gente escaneia, distribui a inicial e o juiz, primeira coisa, é mandar o exequente apresentar o título em cartório e aí comprova que ele de fato está de posse do título. E se ele não comprovar que ele está de posse do título, ele não é o exequente, o juiz vai extinguir o processo, né? Se ele não comprovar, se o exequente não comprovar que ele está de posse do título, ele até é o exequente, na verdade, ele não é o credor. Ele não é o credor, o juiz vai extinguir esse processo aí, né? Porque não provou que ele está de posse, ele não provou que no fundo é o credor, o juiz vai extinguir o processo. E para terminar, pessoal, a historinha que eu queria conversar com vocês. Nessa época que o processo era físico, né? A gente fazia a petição inicial e grampeava o título na petição inicial. Só que a gente fazia uma cópia da petição inicial que a gente chamava de contrafé. E essa contrafé, que era uma cópia da petição inicial, ela tinha que ser feita pelo advogado do exequente, porque ela ia ser, a ela seria juntado o instrumento de citação e essa contrafé ia junto com o instrumento de citação, carta de citação, né, mandado de citação, lá para o executado. E o executado, então, recebia o instrumento de citação e a cópia da petição inicial, que a gente chamava de contrafé. E, feita a petição inicial com o título grampeado e a contrafé, a gente juntava tudo e protocolava, né, lá no fórum. Tecnicamente, a gente distribuía essa petição inicial lá no fórum. Petição inicial com título, junto com a contrafé, que é uma cópia sem o título, né? E isso ia para o cartório do fórum. Chegava no cartório do fórum, o escrevente, ele pegava a petição inicial com o título e autuava, fazendo o processo. E aí o título ficava no processo. E ele pegava a contrafé, juntava com o mandado de citação, juntava com o instrumento de citação e mandava para o executado aí. O executado ia receber o instrumento de citação mais a contrafé. Beleza? Porém, nesse caso, inverteu. O escrevente autuou a cópia sem o título e juntou o instrumento de citação na petição inicial com o título no original e mandou para o executado. Então, no processo não tinha título e o título foi parar na mão do executado. Quando se percebeu isso, a citação já tinha ocorrido, então o título já estava na mão do executado. E aí que o juiz, vendo isso, marcou uma audiência de conciliação. Fudeu, né? Tipo assim, fudeu, vou marcar uma audiência de conciliação. Aí nessa audiência de conciliação, o executado entrou na sala com o título colado na testa, tipo Zap, né? Colou na testa assim o título e entrou na sala de audiência aí. Por que ele fez isso? Porque se o título está na mão do devedor, se o título está na posse do devedor, tem quitação. O título está quitado, então não tem que pagar mais nada. Esse processo tem que ser extinto. Aí, o juiz viu aquilo, né? Sabia que ele ia alegar a quitação, né? Mas ficou quieto e começou a conversar na tentativa de conciliação das partes aí. E o juiz começou a falar, ó, eu sei que esse título está com você, mas ao analisar os autos, a gente verifica que nos autos tem a contrafé. Então, né, já deu para saber o que aconteceu. A contrafé ficou e a inicial com o título foi, né? Então, o título está com você, mas isso está de forma ilícita com você. Então, se você realmente alegar a quitação, e pode alegar, né? Pode alegar, porque de fato tem quitação, mas se você alegar a quitação, isso vai ser considerado falsidade, né? Falsidade para um processo judicial, ou dentro de um processo judicial. E pode ser que isso seja crime, né? Pode ser que seja crime. O juiz falou com muito jeito aí.
né? E aí o devedor voltou atrás e falou, realmente, eu estou com o título, né? Eu estava alegando quitação, porque realmente tem quitação, mas eu reconheço que foi por meio fraudulento, né? Foi por meio fraudulento. Então, vou fazer o seguinte, né? Eu reconheço a dívida, mas eu quero pagar parcelado. E aí o credor, que estava correndo o risco de perder tudo, evidentemente aceitou, né? E aí foi feito um acordo, então, para pagamento parcelado e resolver o problema, né? Mas olha o tamanho do problema, né, que essa posse do título aí, ele pode surgir. Isso eu vi acontecer, né? Isso eu vi acontecer. E tem uma segunda história, né? Aproveitar o finalzinho aí para contar, que eu não vi acontecer, mas falam que é verdade. Que na época que o processo era físico também, o advogado do devedor foi lá no cartório e pediu para ver o processo, a execução. E ficou 2 horas analisando o processo lá no balcão. O escrevente encheu o saco, né, e foi fazer outra coisa e deixou o advogado olhando o processo aí. O advogado do devedor, achando que o escrevente não estava vendo, simplesmente arrancou o título do papel, né, arrancou o título do grampeado da petição inicial e comeu esse título, né? Por que ele fez isso? Né? Porque se não tem título, não tem crédito, não tem execução. Só que o escrevente viu isso. O escrevente viu isso. E aí o escrevente, então, ligou lá, na época era a polícia militar que ficava fazendo a segurança do fórum. Ligou para a polícia militar que fazia a segurança do fórum, prendeu esse advogado em flagrante aí, né? Isso eu não vi acontecer, eu ouvi dizer que isso aconteceu, né? Aqui em Jales. Ouvi dizer que isso aconteceu aí. Faz tempo, né? O processo era físico, mas eu ouvi dizer. É evidente que o advogado cometeu, né, se isso realmente aconteceu, é evidente que cometeu diversos atos ilícitos aí. Mas, tecnicamente, acabou a execução, porque acabou o título, né? Se não tem título, não tem como fazer mais a execução. Pessoal, com isso a gente terminou o princípio da cartularidade. Encerramos a aula aqui, dado o adiantado da hora, e na próxima aula a gente fala do princípio da literalidade e do princípio da autonomia. Pessoal, agradeço a presença e a paciência de todos vocês, desejo boa semana e a gente se vê quarta-feira que vem. Grande abraço a todos. Mas, né, a gente continua aqui batendo um papo, caso tenham dúvidas, questionamentos,